Olá, muita paz para você, shalom para você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma série da Escola da Bíblia de volta às Escrituras. E esta série tem como premissa a identidade que a igreja perdeu. E nesse primeiro episódio, nós vamos nos concentrar quando a igreja perdeu a sua identidade original. É um assunto muito pertinente, que tem muito a ver com a nossa fé nos dias de hoje. Então seja muito bem-vindo, mais uma vez, muita paz para você e toda a sua família. Vamos juntos. Existe uma pergunta que quase ninguém dentro da igreja moderna faz. Não é em que você acredita, mas sim de onde veio a fé que você pratica hoje. Porque a fé bíblica nasceu em um lugar, em uma cultura e dentro de uma história muito específica. E quando essa história é esquecida, a identidade também se perde. Muitos imaginam que o cristianismo nasceu dentro da cultura ocidental, mas isso não é verdade. A fé ensinada por Jesus nasceu dentro de Israel. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. As escrituras que eles usavam eram judaicas. E a forma de interpretar a Bíblia também era judaica. A fé que hoje chamamos de cristã nasceu dentro do mundo hebraico. Se a fé nasceu dentro de Israel, por que hoje ela parece tão distante de suas raízes? Porque tantas igrejas conhecem Jesus, mas não compreendem o contexto em que ele ensinava. A resposta está em um processo histórico silencioso, um processo que aconteceu ao longo dos séculos. Nos primeiros séculos, algo começou a acontecer. A fé começou lentamente a se distanciar das suas origens hebraicas. Com o tempo, a cultura bíblica foi sendo substituída por interpretações filosóficas, políticas, também religiosas de outros contextos. E quando a raiz é removida, a árvore continua de pé por um tempo, mas a sua identidade começa a se alterar. O apóstolo Paulo já havia alertado sobre isso, quando ele deixa registrado em Romanos, capítulo 11, versículo 18: Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A fé gentílica não substitui a raiz, ela é sustentada por ela. Quando essa verdade é esquecida,
A fé continua até existindo, mas desconectada de sua identidade original. A maioria dos cristãos ama Jesus, mas poucos conhecem o mundo em que ele viveu. Poucos entendem como os discípulos liam as Escrituras. Poucos percebem que muitas palavras de Jesus carregavam significados dentro da tradição judaica do seu tempo. E sem esse contexto, muitas mensagens da Bíblia acabam sendo interpretadas de formas incompletas. A igreja não perdeu apenas práticas, ela perdeu uma forma de entender a fé, perdeu a conexão com a história, perdeu a linguagem original das Escrituras. Perdeu também o ambiente cultural em que o evangelho nasceu. E quando a identidade se perde, a fé pode continuar existindo, mas já não se parece mais com a sua forma original. Esta série não é um ataque à igreja, é um convite para redescobrir as raízes da fé, para compreender o contexto das Escrituras e para perceber algo que muitos nunca foram ensinados. A fé bíblica tem uma identidade e entender essa identidade muda completamente a forma de ler a Bíblia. Nos próximos episódios, vamos juntinhos descobrir por que a fé sem raiz gera confusão espiritual. Porque a identidade cristã não nasceu em Roma. E porque restaurar a identidade bíblica não significa voltar ao passado, significa voltar às Escrituras. Deus abençoe a você. É uma grande satisfação ter você conosco. Vamos ficar juntos aprendendo mais e mais sobre a história da fé, a história das nossas origens. Deus abençoe a você. Não esquece, curta, comente, compartilhe. E se você ainda não é um dos nossos inscritos, não perca mais tempo. Faça isso agora mesmo. Deus abençoe a você e até mais.